Olá, caros alunos do curso de Direito do segundo período da Faculdade Unioro. É um prazer imenso estar retornando às aulas agora, no nosso G2, onde nós, na última aula nossa, antes do nosso seminário, nós falamos sobre as fontes do direito, Não sei se vocês irão se recordar, mas que bom que se recorde, porque nós já estaremos avançando aqui no nosso conteúdo. Onde nós falamos lá em fontes do direito, nós falamos que fonte é aquilo que traz consigo a ideia de origem. É o local onde, porém, algo ali no direito, se vai essa expressão, utiliza-se essa expressão para designar as formas de manifestação do direito. Então, nós passamos por esses pormenores de forma a miúde aí, Nós falamos de fontes materiais ou substanciais, num contexto de que as fontes materiais ou substanciais ou de produção, no Brasil, nós vimos que a União, artigo 21, compete exclusivamente à União, artigo 22, inciso 1º, e da Constituição Federal, compete legislar sobre direito penal. E uma exceção é o artigo 22, parágrafo único, que vai falar da Constituição Federal, onde dá poderes ao Estado legislar em prol dessas leis, tá certo? Dessas fontes materiais. Aí depois nós vimos fontes formais de cognição ou de conhecimento, e aí ela se subdivide, Ela se subdivide em fonte formal imediata e fonte formal mediatas. Imediata, nós vimos que a lei em sentido formal, essa lei em sentido material também. E aí, após aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo excelentíssimo presidente da República, certo? Aí nós vimos fontes formais mediatas, que são as secundárias, que é a Constituição Federal. Também vimos os costumes, e vimos que costume não revoga a lei, tá? Já abra esse entendimento na sua vida, E aí sobre os princípios também, dentro dessas fontes imediatas, que ela vai a Constituição Federal, costumes, princípios gerais do direito, e aí os tratados internacionais e os atos administrativos de jurisprudência, a quais nós nos falamos de formas bem a miúde. Também, nesse contexto, no nosso seminário, que foi uma maravilha e apresentado por vocês, onde vocês, como o operador do direito, passaram a expressar no seminário sobre a evolução histórica do direito penal e a evolução histórica também no Brasil, nesse contexto. Hoje, senhores, nós entraremos na nossa aula do G2 já, sobre a interpretação e aplicação do direito penal. Nesse contexto, é bom que os senhores ficar bem antenados agora nesse G2, principalmente aqueles que precisam de notas e também aqueles que não precisam, para trazer um arcabouço de conhecimento para a sua bagagem aí no decorrer da faculdade. Então, num contexto, nós vamos ver interpretação e aplicação do direito penal. Nas considerações iniciais aí, nós já entramos falando sobre a definição clássica aí, que ainda é empregada a interpretação. Interpretação esta que, por sinal, senhores, é o processo por meio qual se extrai do texto normativo aí o seu sentido e também o seu alcance. A interpretação nada mais é do que ela passa a ser imprescindível em qualquer circunstância para a identificação desse sentido, desse alcance do enunciado normativo no contexto de lei. E aí essa concepção de interpretação, ela encontra-se atualmente sob inúmeros questionamentos. Por quê? Muitos consideram ultrapassada, Porque na medida em que se pressupõe a existência de quê? De um sentido e um alcance. Deveriam aí ser anteriores à norma para o intérprete. Essa concepção, ela vai entrar em vigor com muita força no decorrer aí que nós vamos ver, do século XIX, nesse contexto, e por boa parte do século XX. Por quê? Quando se pretendia aqui até então diferenciar a interpretação que objetivava, que tinha o objetivo de que a finalidade da lei e a finalidade do legislador.
Atualmente, já não faz tanto sentido a distinção existente entre interpretação objetiva e também sobre interpretação subjetiva. Para a doutrina mais clássica aqui, nós vamos entender que a primeira objetivaria o quê? Encontrar o legislador dentro de uma perspectiva do atual estágio de desenvolvimento do estudo do direito, né, nesse contexto. Não se pode aqui, nós não podemos se dar o bel prazer de permitir que a vontade do legislador se sobreponha ao próprio enunciado normativo. Nas lições de Arthur Kaufmann e Paulo Queiroz, eles irão afirmar que interpretar é argumentar corretamente um sistema aberto, dentro de um sistema aberto. Contudo, senhores, nós vamos entender que a ideia aqui é de que os textos claros não necessitam de interpretação. Já estão ali completamente ultrapassados. Todos aqui demandam de uma interpretação, desde as mais simples às mais complexas, né? Também se encontra aqui superada a ideia de que o intérprete da norma, né, a rigor nós vamos ver que é interpretado são os textos normativos. A partir de quê? A partir dessa interpretação resultam-se todas essas normas aqui nesse contexto. A distrito aqui do que nós estamos falando, do que já também vimos, não podemos confundir interpretação com a hermenêutica, né, nesse contexto. A hermenêutica, ela passa a ser a ciência que estuda os processos interpretativos. Na célebre definição aqui de Carlos Maximiliano, ele diz que hermenêutica é a teoria da ciência, né, da arte de interpretar. Em outras palavras, senhores, né, a hermenêutica ela procura estudar os métodos de interpretação que podem e devem ser utilizados aqui no decorrer da nossa carreira. Por outro lado, né, nós vamos entender que há uma imensa aproximação entre interpretar e aplicar o direito. Se os textos aqui demandam uma interpretação, dentro de uma obviedade, nós vamos entender que essa aplicação do direito é uma antecedência da interpretação, né? Saiu há poucas semanas no Conjur, né, que para mim, na atualidade, é um dos maiores constitucionalistas vivos aqui, que é o Dr. Lênio Luiz Streck, e creio que os senhores estão trabalhando, estudando com o Dr. Glaube aí, que de uma primazia que traz um arcabouço do direito constitucional, né? E o texto, e nós vamos vendo que esses textos, eles vão sendo esmiuçados aí, né? Quando o Dr. Lênio Streck trouxe essa a miúde de um texto lá, que ele, de como interpretar os textos constitucionais, né? Por quê? E aí nós vamos ver também, eu trazendo com um adendo, né, aqui para os senhores, nessa forma de hermenêutica, né, eu trago aqui para os senhores que os senhores se atentem a essa questão. Por exemplo, no texto de Lucas, diz lá, em Lucas capítulo 6, 4, né, fazendo esse adendo com o texto constitucional e também com o texto bíblico, a questão pura de hermenêutica, correlacionado com outros textos. Assim é o que acontece nos textos normativos. Quer ver? Lucas 6,40, ele diz assim: o discípulo não pode ser acima de seu mestre. E, entretanto, todo aquele que completar condignamente seu aprendizado será como seu mestre. Lá no texto de João 14:12, ele diz assim: quando Jesus diz, na verdade vos digo, que todo aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e fará maiores que estas, porque eu vou para o meu Pai, né, que está na glória. Então, João 14:12, ele diz basicamente aqui. E aí você diria, quando você lê este texto, você poderia dizer que Jesus é incongruente, incoerente ou coisa do gênero? Jamais. Jamais. Por quê? Não é objeto do nosso estudo também, quero frisar, mas por questão de clareza e como estamos numa cátedra, numa academia de futuro jurista, a título de esclarecimento, senhores, nós vamos entender que quando o presidente cita João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
um monte de crente alienado, religioso, ignorante, vai nessa. Mas em questões de hermenêutica, nós vamos ver que Jesus, o mestre, ele está dizendo que ele é a verdade. E o seu pai, e não um comedor de arroz com feijão, que se iguala a ele. Aí você vai falar, professor, o senhor é cristão. Sim, mas a Bíblia, ela manda orar pelas autoridades. Sim, mas não impede de questionar. Jesus, ele foi o maior questionador do seu século, do século passado. Ele veio para mudar o pensamento judaico, saindo dessa bolha. E isso que o estudante de direito, ele faz. Ele questiona as interpretações erradas. Lembrei de um fato aqui que eu quero ressaltar e quero compartilhar com os senhores, só quero fazer um adendo aqui nessa questão. Já que nós estamos falando de hermenêutica, e eu ouvi esses dias que determinados alunos estavam automaticamente estavam saindo da Unioro porque os estudos estavam fracos, né? E aí eu quero que entendam que qualquer estudo depende única e exclusivamente de quem está recepcionando o conteúdo. Quer ver? Já saíram aqui, lá da antiga Ubra, né, no caso, juízes, promotores, procuradores, advogados renomados, embaixadores. Quer ver? E aí, nesse contexto, nós vamos olhar, né? Você poderia até falar, mas isso ele está com firula. Não, o Flaviano é um deles que saiu da Ubra, o Nick, Dr. Nick, o Rondinelli, o Júlio César, todos esses são delegados de polícias, né? A Márcia Marchiori, o doutor, esqueci o nome dele agora, que é irmão de uma aluna do terceiro período. Então, ele foi procurador da República e depois ele chegou no ápice, né, que é ser juiz de direito. Então, na comarca de Jaru, onde está alocado atualmente. Aí nós vamos entender, então, que nós não podemos vir com desculpas esfarrapadas para não estudar. Eu dava aula no cursinho, né, e duas pessoas, né, nós vamos entender, homem e uma mulher, falando que não tinha oportunidade de estudar. E aí eu conversei com a coordenação, donos do cursinho ali, se foram duas ou só foram apenas 2 aulas ou se foi muito. Então, assim, nesse contexto nós não podemos ficar, né, nessas desculpas esfarrapadas, né? Nós temos que aproveitar as oportunidades, diferente de oportunismo, que são palavras diametralmente opostas. Nesta pandemia, eu aprendi muito. Quer saber como? Né? Eu era um cara avesso à informatização e aí eu tive de aprender, né, determinadas situações ligadas à parte da informática, né? E aí eu até pensei em desistir. Mas nós estamos aqui e vamos vencer. Quando, né, passa esse saldo final aí, nós vamos ver e entender que nós só tivemos lucro aí, né, nessa questão. Graças a pessoas que me deram um suporte, né? E aí nós estamos continuando os trabalhos. Voltando para o conteúdo, né, que é o objeto do nosso estudo, eu falei que havia saído no Conjur algo assustador, perigoso. E aconteceu na teoria constitucional, nesses dias de pandemia. E aí, um professor de Harvard ali, ele lança constitucionalismo, né? Deus acima de todos. Antigo defensor ortodoxo dessa interpretação, textualista, acaba de mudar de lado, né? Transformando-se num ativista. Voluntarista. E aí nós vamos entender que essas questões passam-se, porque o direito não é estático. Não é uma coisa fixa, ele se modifica com a evolução da sociedade. Então, há necessidade sempre de nós trazermos um nível de interpretação. Tá certo? Então, pessoal, aqui nós vamos ver que esse próprio professor de Harvard, né, com esse constitucionalismo Deus acima de todos, e ele era um defensor ortodoxo dessa interpretação. Transformou-se em um ativista voluntarista pelo fato de que as coisas se evoluíram. E aí o pensamento há de ser modificado. Tá certo? Nesse contexto de que nós falamos aí, para que vocês entendam esse nível de interpretação. Modalidades de interpretação. Existem inúmeras modalidades de interpretação e podemos classificar aqui tais como quais, né? Quais essas? Quanto às fontes,
que é o quê? Ou sujeito, quanto aos meios ou quanto aos resultados. São três formas. A nossa aula será bem condensada hoje, até porque é uma aula ela é bem simples de se entender. Então, interpretação quanto às fontes, nós vamos já entrando, porque ela vai falar interpretação quanto às fontes, também pode ser chamada de interpretação quanto ao intérprete, ou quanto à origem. E sobre essa perspectiva de interpretação, ela pode ser autêntica, né? Autêntica, e também, nesse contexto, ela pode ser a posterior. Dentro da interpretação autêntica, né? É conhecida como a interpretação legislativa, porque ela foi fornecida automaticamente pela própria lei. Um exemplo, sempre bem lembrado aqui, é o artigo 327 do Código Penal. Porque ele diz que define a figura do funcionário público aqui. Trata-se da interpretação legislativa da expressão funcionário público. Essa interpretação autêntica, senhores, ela pode ser contextual e também posterior. Nesse contexto dessa interpretação que ela subdivide em contextual e posterior, a contextual, a interpretação, ela ocorre no bojo da própria norma legal interpretativa. É o caso aqui, é o que ocorre com os conceitos de funcionário público, artigo 327, e de casa, do artigo 150, parágrafo 4º e 5º. Né, nesse contexto. Já posterior, senhores, é porque a interpretação autêntica ela será posterior quando realizada em um outro texto normativo, distinto daquele que se pretende interpretar. Tá certo? E aí nós vamos vendo que diz respeito à retroatividade dessa interpretação autêntica posterior. Nesta esteira aqui da doutrina mais abalizada, se a nova lei interpretativa limitar-se a explicitar o quê? O alcance e o significado da lei interpretativa, é perceptível e de fácil noção que, sem nenhuma inovação normativa, deverá retroagir, contudo aí, né, pois se houver essa inovação, e deverá observar o que? As regras lá da irretroatividade da lei penal, né, salvo se houver o que? O benefício ao réu, né, nesse contexto. A outra observação que eu trago para os senhores é que devemos ter no que tange a interpretação autêntica, que são instrumentos como os documentos relativos aos trabalhos das comissões das casas legislativas. Né? Ele é de suma importância para a compreensão de determinadas questões aqui, e ela passa a ser bem acentuada. Né? Na verdade, isso aqui não se trata, porém, da interpretação autêntica propriamente dita. Aliás, é bom deixar bem claro para os senhores, e não podemos deixar de anotar, que a lei não se confunde com as pretensões do legislador, tá certo? Então, senhores, em que pese essa hermenêutica dos debates que ensejaram a sua aprovação, a lei pode ter significado e alcances diversos daqueles, né, pretendidos quando da sua elaboração, tá certo? Já quanto à interpretação doutrinária, que ela é também chamada de interpretação científica, é a interpretação realizada aqui automaticamente pelos estudiosos da disciplina, e vale lembrar que os doutrinadores não possuem nenhuma natureza vinculante, né, servindo tão somente aí para orientar os aplicadores do direito, e essa uniformização do entendimento em sede doutrinária é conhecida como communis opinião doctrinum. Né? Atenção, aqui eu trago para os senhores e que nós não podemos negligenciar jamais a imensa importância que a opinião dos jurisconsultos traz aí, né? Teve e continua tendo aí o desenvolvimento científico do conhecimento também jurídico penal. A partir dos estudos de muitos doutrinadores, foram desenvolvidos aqui institutos do direito penal que posteriormente passaram a ser consagrados aqui pela jurisprudência, ou mesmo por alterações legislativas nesse contexto. Nós devemos reconhecer que as exposições de motivos do Código Penal, dos códigos, né, elas não constituem modalidade de interpretação autêntica, mas sim de uma interpretação doutrinária nas medidas em que se espalham o entendimento aqui automático dos doutrinadores que contribuíram aqui nessa esfera na elaboração do texto legal, tá certo? Quanto à interpretação
Quanto à interpretação jurisprudencial, também ela é conhecida como interpretação judicial ou judiciária, e aqui diz respeito ao entendimento do poder judiciário, né? Consubstanciado aqui nas decisões dos órgãos e dos tribunais, quando o entendimento aí de um tribunal, em algum sentido, é reiterado nesse sentido, e é aprovado em enunciado de súmula, que constitui aí uma espécie de cristalização desse entendimento. Daí falar em súmulas do STF e do STJ como exemplo. Em regra, aqui, o professor Glauber, de Direito Constitucional, irá aprofundar aqui. Mas de forma bem en passant, a interpretação jurisprudencial apenas possui caráter vinculante ao caso concreto, e não a outros casos, ainda que similares, né? Nas hipóteses de súmula vinculante ou de decisões em controle concentrado de constitucionalidade, nessas duas hipóteses, cabe salientar que nós temos aqui decisões provenientes do Supremo Tribunal Federal, né, nesse contexto. No dia 4 de maio de 2020, iniciou fazendo esse retrospecto histórico aqui, né, nesse contexto dessas súmulas vinculantes, tá certo? E aí, quanto às fontes ou sujeito, né, quanto aos meios ou modo, quanto aos resultados, quanto à fonte, nós vimos que ela é autêntica ou doutrinária ou jurisprudencial. Vimos que a autêntica se subdivide em contextual, né, em contextual e posterior. E hoje nós veremos a interpretação quanto ao meio ou modo nesse contexto. E aí a gramatical, a histórica, a sistemática, a lógica, a progressiva e a teológica. Na verdade, eu me equivoquei aqui, quero fazer uma retificação, que eu falei no dia 4 de maio. Não, a nossa última aula, ela foi no dia aproximadamente no mês de agosto, tá? E aí, agora que nós entramos em fontes. E aí nós vimos que a interpretação quanto ao meio, a interpretação ela pode ser gramatical, histórica, sistemática, lógica, progressiva e teleológica. A gramatical, ela também é chamada de filosófica ou literal, porque ela é um meio de interpretação, está calcada onde essa interpretação? Na pretensão de descobrir o significado das palavras que integram o texto normativo. Em geral, né, costuma-se se conferir uma menor importância à interpretação gramatical. Com efeito, não raras vezes, é uma interpretação exclusivamente gramatical e acaba se tornando limitada, pois temos que entender e apreciar o texto da lei, né, desconectando de seu contexto e de outras colocações relevantes, que não é suficiente. Contudo, senhores, não se pode deixar de chamar a atenção para o fato de que, se por um lado a interpretação gramatical por si só é incompleta, por outro ela sempre é realizada. No entanto, senhores, nós vamos observar, sem dúvida, não há como interpretar texto de lei sem se proceda a uma análise do conteúdo ou de expressões que compõem o texto legislativo, né? Até quando os senhores estiverem sobre a parte da língua portuguesa, é bom o senhor estudar com afinco, que vai trazer um conhecimento execrável para essa situação. Então, é importante por si só uma advertência que traz César Roberto Bittencourt, quando ele recorda que em direito penal, sentido literal das palavras utilizada pelo legislador exerce uma função de garantia e por isso mesmo nunca pode ser ignorado. Né, nesse contexto. A parte histórica, né, essa interpretação histórica, é uma interpretação pelo meio de interpretação histórica que pretende identificar a origem dos institutos que se encontram presentes no texto legal. Se o estudante acolher esse meio de interpretação, o intérprete poderá recorrer, por exemplo, à exposição de motivos da lei, né, aos trabalhos preparatórios das comissões de juristas que elaboram os anteprojetos de lei aí, ou das comissões do legislativo, que debateram a matéria num contexto social em que a lei foi aprovada, tá certo? Já na sistemática, ela vai pressupor o quê? O texto legal seja interpretado no contexto da lei, da legislação que ela integra.
como assevera Eros Graus, né, o ex-ministro Eros Graus, ele não se interpreta o direito em tiras ou em pedaços, nas palavras do autor. Um texto do direito isolado, destacado, despreendido do sistema jurídico, não expressa significativo normativo algum. Nesse contexto, senhores, que eu digo para os senhores, é que texto sem o contexto vira pretexto. Então, é bom aprofundar na parte de leitura e para que seja bem aplicada nesse contexto do direito penal. Quanto na interpretação lógica, ela vai consistir de quê? Né, no emprego da razão de alguns métodos, tais como o dedutivo e o dialético, nesse contexto, e cabe salientar que alguns autores aqui utilizam a expressão meio lógico-sistemático, congregando aqui, este é o meio de interpretação antecedente. Já na progressiva, ele também é chamado de meio de interpretação evolutiva e pretende acompanhar aqui a busca do significado legal de acordo com o progresso da ciência. Também deve ser levados em consideração, ainda nesse contexto, a evolução proveniente desta dinâmica. Os valores aqui que vigem automaticamente, né, na coletividade em dado momento histórico aqui. Empregando um exemplo bem banal, podemos recordar que em 2005, alguns crimes sexuais somente poderiam ser praticados no Brasil contra a mulher honesta. Decididamente, né, a expressão mulher honesta, ela é interpretada até 2005. Possuía uma conotação distinta daquela empregada da mulher de 1940, quando o Código foi aprovado. Isto que é a dinâmica social nesses dois períodos históricos aqui dá completamente distinta. Já a teleológica, senhores, também chamada de interpretação finalística, ela é teleologia, né? A teleologia significa estudo dos fins, da finalidade, como o nome indica. Nessa interpretação teleológica, nesse contexto, nessa interpretação, busca a finalidade pretendida pelo texto normativo. Cabe frisar que não tem nada a ver teologia, que é estudo de Deus, com teleologia, que é o estudo aqui das normas, tá certo? Então, a interpretação quanto ao resultado, que é porque nós vimos aqui, né, a interpretação quanto às fontes, depois nós vimos quanto às fontes, ela se divide em autêntica, e a autêntica se subdivide em contextual e posteriores, a doutrinária, né, e aí a jurisprudencial. Depois nós vimos a interpretação quanto ao meio, que ela vem sendo gramatical, histórica, sistemática, lógica, progressiva e teleológica. E aí, a interpretação quanto ao resultado, ela se torna declarativa ou declaratória, restritiva, extensiva ou ampliativa, a qual passaremos a estar falando no decorrer dessa aula. Interpretação quanto ao resultado, né? A interpretação ela pode ser declarativa ou declaratória. E a interpretação define o exato sentido do texto interpretado, sem restrições ou ampliações, né? A restritiva, a interpretação restringe automaticamente ao alcance que poderia ser dado ao texto, né, interpretado. Disse que a lei disse mais do que queria ou menos do que queria. Isso porque caberá ao intérprete conferir uma interpretação extensiva. Extensiva ou ampliativa é o contrário da interpretação anterior. E assim diz o que a lei disse menos do que pretendia, né? E por isso cabe ao intérprete ampliar aqui, como eu já disse, o alcance do texto normativo. É possível, senhores, que a interpretação extensiva em direito penal? Sim. Por que é possível, né? O exemplo da interpretação extensiva nós temos na decisão do STF, que entendeu aplicar as medidas de segurança à proibição constitucional de penas de caráter perpétuo. Artigo 5º, inciso 47, a linha B da Constituição Federal. E aí, a rigor, essas medidas de segurança não são modalidades de penas, razão pela qual o dispositivo aqui constitucional não conseguiria ser alcançado. Contudo, entendeu-se a Corte aí, a Suprema Corte da Constituição Federal, da Constituição,
disse menos do que queria. E por isso essa proibição às penas aí de caráter perpétuo, né, deve ser interpretada automaticamente como proibição às sanções aqui de caráter perpétuo, abrangendo, portanto, aqui as medidas de segurança. No caso concreto, senhores, mencionado, a interpretação extensiva, ela é o quê? Ela é uma manifestação favorável ao réu, razão pela qual não há maiores dificuldades em sua aplicação no âmbito penal. Mas a interpretação extensiva desfavorável ao réu seria possível? A pergunta que fica no ar. Sim, também é possível. Por quê? O exemplo sempre lembrado diz que ao crime de bigamia, artigo 225, não há uma previsão para a poligamia no Brasil. Entende-se aqui, contudo, que com muito mais razão a poligamia, que ademais pressupõe aqui a bigamia, faz que o agente incorra nas penas do crime do artigo 235. De todo modo, senhores, a interpretação extensiva há de ser admitida no direito penal com muita parcimônia. Por quê? Ela apenas se mostra possível quando fica claro que essa situação concreta se ajusta indubitavelmente ao sentido do texto legal. Não podemos deixar de destacar aqui, inclusive, né, que existem precedentes dos nossos tribunais rechaçando aqui a possibilidade dessa interpretação extensiva. Já entendeu o STJ, que os tribunais devem exercer o controle da legalidade e da constitucionalidade das leis aqui, deixando aqui o legislativo a tarefa de legislar as normas jurídicas, as exigências da sociedade, né, nesse contexto. A interpretação elástica, né, do preceito legal incriminador, efetivada pelo juiz ampliando aqui os alcances, induvidosamente viola o princípio da reserva legal, a qual nós estudamos como falando sobre os princípios da legalidade ou da reserva legal, que é o mesmo, né, inscrito lá no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal de 1988. Porque diz lá, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, né, alguma coisa, senão em virtude de lei. Tá certo? Outros meios de interpretação, né, além dos meios de interpretação mais conhecidos que nós vimos, Rogério Sanches recorda a existência da interpretação sui generis e a interpretação conforme a Constituição. Interpretação sui generis, né, a interpretação sui generis ela pode ser dividida em esofórica, que é o significado e o alcance do enunciado normativo, não se encontra no ordenamento jurídico positivado. É o que ocorre quando o Código Penal ele invoca a expressão tipo, artigo 20, cuja essa definição é apresentada pela doutrina e não pela legislação. Já a endofórica, ao contrário senso, nessa interpretação endofórica, o texto a ser interpretado depende do auxílio de algum outro texto normativo, ainda que não integre a mesma lei. É o que ocorre nas leis penais em branco. Interpretação conforme a Constituição, ante a supremacia que as disposições constitucionais, a interpretação de qualquer lei deve estar submetida a uma filtragem constitucional. Essa filtragem nada mais é do que uma interpretação das leis oxigenada aí pela Constituição Federal, tá certo? Em sede de controle de constitucionalidade, não raras vezes o Supremo Tribunal Federal ele traz um entendimento, né, de determinando uma interpretação de leis infraconstitucionais de acordo com a Constituição. Nesta diapasão aqui, convém recordar, no ordenamento jurídico brasileiro, todo órgão do judiciário, né, pode e deve realizar o controle difuso de constitucionalidade. Ao reconhecer a inconstitucionalidade de uma norma e afastar a aplicação dessa norma, o julgador estará aqui atuando como legislador negativo. Em sentido diverso, terá como exemplo, suprir o que? Uma lacuna legislativa, por meio de uma analogia que beneficie o réu. Tá certo? Estará o julgador atuando aqui como uma espécie de legislador positivo. Integração do direito é analogia. Essa analogia ela vem como uma integração do direito, tá certo? Analogia não é um meio de interpretação do direito, que fique aqui bem claro, mas sim uma integração fundamental. A distinção, ela vai residir aonde? No fato de que a integração, nós não temos um texto a ser interpretado.
Ao revés, há uma lacuna legislativa que deve ser suprida mediante um processo de integração do direito. Aplicando aí até então, se um texto normativo que seria aplicado a um caso similar. A lógica que fundamenta a analogia reside na conhecida até então, existe a mesma razão e aí se aplica o mesmo direito. Ou dispositivo, onde existe a mesma razão, aí se aplica o mesmo dispositivo legal, ou ainda a mesma razão autoriza o mesmo direito. Sob esse aspecto, sob o aspecto de uma classificação doutrinária, costuma-se mencionar duas modalidades de analogia. Analogias legis, que nessa modalidade a analogia aplica-se ao caso concreto, para suprir essa lacuna, e o tratamento dado aqui por outro enunciado normativo. A analogia jurídica, como forma de integração, recorre aos princípios gerais do direito, E em sede de direito penal, a observância dessa legalidade estrita exige a parcimônia do emprego da analogia. Então, é possível nós falarmos de analogia em analogia desde que haja um benefício para o réu, em bona parte. Ao passo que não se admite a utilização da analogia em favor do réu, em mala parte. Como exemplo, nós podemos formular aqui a indagação de que em direito penal a união estável ela se equipara ao casamento. Bem, aqui nós vamos entender que trata-se de uma analogia, pois está sendo aqui indagado se em determinado momento, em determinado caso, a lei trouxer aqui um regramento para o casamento e não dispuser sobre a união estável. Como podemos suprir essas lacunas aqui? Mediante a aplicação das regras relativas ao casamento. E aí eu trago um exemplo. Por exemplo, João se casou com Isabel e após poucos meses aí de convivência matrimonial, o casal decide se separar. A separação de fato não veio acompanhada aí desse divórcio, de modo que já não conviviam como marido e mulher. Mas formalmente persistia aqui até então o vínculo conjugal. João inicia uma nova relação com Maria e passam a conviver aí como se fossem marido e mulher por 30 anos, constituindo aí uma nova família. Aí a grande pergunta que fica: neste caso, nós poderíamos equiparar a união estável entre João e Maria para fazer com que José restasse aqui em curso nas penas do crime de bigamia, artigo 235? Obviamente que não, Por quê? Se José contraísse até então um novo matrimônio, sem desconstituir o primeiro vínculo com Isabel, ocorreria o crime de bigamia. Mas fazer com que a união estável se equipare ao casamento, para incidir aqui a lei penal, sobre José, não é possível. Pois entre o caso, falaríamos aqui de uma analogia em mala parte. Agora eu trago um segundo exemplo totalmente diferente do primeiro. Esse segundo exemplo, Dimas convive com Inês há mais de 30 anos, como se marido e mulher fossem. Indubitavelmente, trata-se de uma união estável, não podemos deixar de rechaçar isso aqui, deixar de fortalecer, mas Dimas, para alimentar o seu vício por jogos de azar, reitera consideravelmente aqui, retira consideravelmente a quantia em dinheiro aqui da bolsa de Inês, equivalente a todo o seu salário do mês. O Código Penal estatuiu que não se pune o crime patrimonial entre cônjuges na constância do casamento, desde que não haja violência ou grave ameaça e a vítima possua idade inferior a 60 anos. Artigo 118, inciso 1º, combinado com o artigo 183, 1 e 3 do Código Penal. Supondo que Inês, aqui nesse caso, ela tenha idade inferior a 60 anos, pergunta-se: é possível equiparar, neste caso, a união estável ao casamento, para fazer com que Dimas não seja punido? A resposta é positiva. Por que nesse caso? Nesse caso, a união estável se equipara ao casamento, pois aplicar a união estável aqui, a regra contida no Código Penal para o casamento, é suprir uma lacuna para o benefício do réu. Ou seja, trata-se de uma analogia em bona parte. Em resumo, senhores, não podemos esquecer que em sede de direito penal, para que haja analogia, é necessário que estejam os presentes requisitos. Quais eles? Similitude fática, o primeiro deles, que quer dizer o quê? Se as circunstâncias fáticas são similares
não há que se falar em analogia. Não são similares, se as circunstâncias fáticas não são similares, não há que se falar em analogia. Desse modo, nós empregamos em exemplo que seria possível equiparar a união estável ao casamento. Não poderíamos jamais utilizar o mesmo raciocínio se no lugar da união estável houvesse uma relação de namoro. Muito embora o namoro, nos mais das vezes, seria o prelúdio de uma futura constituição familiar, não possui as mesmas características fáticas de um casamento. Nesse contexto aqui da lacuna legislativa, não há que se falar em analogia quando a matéria é regulamentada pela lei penal. Nos exemplos mencionados, que nós falamos, que eu disse aos senhores, se a lei dispusesse expressamente acerca do tratamento ao ser dado à matéria, nesse contexto, no que tange à união estável, não haveria espaço aí para se falar em analogia. Pouco importante se haveria ou não benefício ao réu, tá certo? O benefício ao réu, em bonam parte, conforme expusemos, se for realizada analogia prejudicial ao réu, em malam parte, haverá afronta ao princípio da legalidade. O que eu quis dizer aqui nessa parte anterior? Que se tiver taxado em lei, tiver leis expressamente sobre aquele tratamento, não vai se usar analogia. É uma obviedade, dentro desse contexto. Interpretação analógica. A despeito da semelhança, nós não podemos confundir a analogia com a interpretação analógica, tá certo? A analogia, como nós falamos, ela se refere, nesse tópico anterior, se referindo ao tópico anterior, não é meio de interpretação, mas sim uma integração do direito, pressupondo a existência de uma lacuna nesse contexto. Por sua vez, a interpretação analógica, como a própria terminologia indica, é uma interpretação analógica, a interpretação por analogia. Isto é o quê? Uma forma de se interpretar, a partir de um indicativo do próprio preceito normativo. Por outras palavras, na interpretação analógica, é o próprio enunciado normativo que aponta a lacuna a ser suprida. Um bom exemplo é o que consta no artigo 71 do Código Penal, ao definir a figura do crime continuado. Ele dispõe, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras coisas semelhantes. Como se vê aqui, esse dispositivo ele encerra disposições aqui causísticas dentro das condições de quê? De tempo, lugar e maneira de execução. Aí, nas seguidas de uma fórmula genérica, outras semelhanças. O texto aqui, por outro legislativo, ele detalha as situações que pretende abranger aqui e encerra com uma disposição genérica, idônea, a contemplar outras situações similares. Ao contrário do que ocorre com a analogia. A interpretação analógica ela pode ser em bonam parte ou em malam parte. Vocês viram que a analogia ela não pode ser em malam parte. Então, já a interpretação analógica ela pode ser as duas. Não há afronta aqui na interpretação analógica, até porque a analogia não é interpretação e a interpretação analógica ela é interpretação. Não afronta o princípio da legalidade, na medida em que as situações abordadas pelo intérprete já depreende do próprio enunciado normativo a ser interpretado. Como exemplo, nós podemos citar aqui, podemos ver, posso citar para os senhores, a hipótese do crime de homicídio qualificado, contida no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º, quando prece o crime, mediante paga, promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Como se vê, seguem essas formulações causísticas aqui, paga ou promessa de recompensa. E ao fim, uma formulação genérica, outro motivo torpe. Se no caso concreto considerar-se, por exemplo, que o sujeito que mata o próprio pai para ficar com a herança ele agiu por motivo torpe, estaremos diante de uma interpretação analógica que não favorece ao réu. E não há, como dissemos aqui, afronta a legalidade nesse sentido plenamente admissível. Já diferenciamos também que, portanto, a analogia, meio de interpretação do direito, que é somente possível em direito penal se for em bonam parte. A interpretação analógica, esse meio de interpretação, que não se fere à legalidade, ainda que seja em malam parte.
né, nesse contexto, na medida em que a situação já vem prevista no próprio texto, no texto, né, a ser interpretado. Debruçando aqui sobre esse tema, Rogério Greco, ele nos recorda que a interpretação extensiva ela é genérica e que são espécies a interpretação extensivas em sentido estrito e a interpretação analógica. E aí ele prossegue estabelecendo que uma distinção entre essas duas modalidades de interpretação, da seguinte forma, né? Se para abranger situações são elencadas expressamente no tipo penal, o legislador nos fornece uma fórmula causística, segundo se ela é uma fórmula genérica, faremos aqui uma interpretação analógica. Caso contrário, se embora o legislador não tenha nos fornecido um padrão aí a ser seguido, tivemos de ampliar o alcance do tipo penal para alcançarmos hipótese aqui não prevista expressamente. Mas, queridas por ele, estaremos diante aqui, até então, de uma interpretação extensiva em sentido estrito. Tá certo? Interpretação progressiva, né? É um dos últimos temas nossos de hoje, só faltando indúbio pro réu. A interpretação progressiva é qual? É aquela que se observa ao compasso da dinâmica social, amoldando-se aos seus conceitos e evolução. E nesse contexto, nós podemos mencionar como exemplo o conceito de mulher honesta, que vigorou lá, que por outrora já foi até dito, né, do Código Penal até 2005. Essa expressão ela foi retirada da nossa legislação penal, pois além de carregar consigo uma forte conotação sexista, ela estava inclusa em tipos penais que já não tinham razão aí de ser mais inserido, como o rápido consensual, a sedução, já abolidos. Contudo, enquanto vigorou o nosso Código Penal, de 1940 até 2005, a expressão ela se referia a comportamentos relacionados à vida sexual da mulher. A doutrina mais clássica ela chegou aqui, né, até então, a mencionar mulheres honestas seriam as solteiras virgens, a casada fiel, né, e a viúva casta. Como se vê aqui nesse contexto, tal interpretação já não se coadunava mais com os ditames da dinâmica social em 2005. Sobretudo, senhores, após o histórico processo de emancipação feminina, né, no caso, proveniente da chamada Revolução Sexual e da igualdade de gêneros consagrada constitucionalmente. À vista disso, muito embora a expressão mulher honesta fosse a mesma lá de 1940 e em 2005, a interpretação desse elemento normativo sofreu alterações, evoluindo aqui, nesse contexto, como a evolução dos valores sociais, no que podemos chamar até então de interpretação progressiva. Outros tantos exemplos poderiam ser mencionados, ainda existentes, né, em nossa legislação, tais como expressões casa mal afamada ou pessoa má vida, né, ou pessoa de má vida, contidas no crime de abandono intelectual, artigo 247, inciso 1 do Código Penal. Enfim, a interpretação progressiva, quando a despeito da preservação do texto legislativo, o seu conceito e conteúdo sofrem alterações acompanhando a evolução da dinâmica social, tá certo? Indúbio pro réu. Por fim, não podemos encerrar a nossa abordagem de hoje dos temas relacionados à interpretação do direito penal sem reiterar a máxima de que a dúvida de militar em benefício do réu é indúbio pro réu. Diante desse caso concreto, portanto, a ausência de provas que possam demonstrar de forma cabal, né, a responsabilidade do agente, deverá o jogador, né, nesse contexto, optar pela decisão mais benéfica ao réu. É o que se diz na vida prática, na dúvida, absolve o réu. Portanto, senhores, chegamos ao final da nossa aula de hoje e eu quero deixar aqui na nossa aula, né, além de eu deixar uma tarefinha lá para os senhores, né, que terá validade como presencial, tá? Essa atividade, deixarei também, né? E aí, em sala de aula hoje, eu creio que nós discutiremos sobre a prova.
Se você tem alguma dúvida, traga à noite que nós falaremos, tiraremos as suas dúvidas quanto à prova que foi discutida, que foi feita na semana passada pelos senhores. Tá certo? Pessoal, estou agradecido, né? E espero que os senhores assistam esse vídeo, tá certo? Eu tive que improvisar aqui um computador, porque o meu computador acabou queimando, né? Esse não é meu computador. Por negligência minha, por imprudência minha, acabou meu computador queimando. Mas tudo bem, a vida segue, não podemos parar. E não há que ficar reclamando, tá certo? Eu espero os senhores logo mais na aula à noite, na videoconferência, para discutirmos assuntos referentes às provas e também discutirmos falarmos sobre esse conteúdo da interpretação do direito penal, da interpretação e da aplicação do direito penal. Será de extrema importância para que você, operador do direito, esteja abastecido cada vez mais de todo esse sistema. Pois nas próximas aulas entraremos na teoria do crime. Então, né? Nas próximas aulas entraremos já nos métodos, nas formas de interpretação, né? Entraremos na teoria da lei penal, tá certo? Teoria da norma. Teoria do crime já está no terceiro, para o pessoal do terceiro período. Quando vocês chegarem lá no terceiro período. À noite, na próxima aula, nós falaremos sobre a teoria da lei penal, da norma, tá certo? Pessoal, tenham bons estudos e qualquer dúvida estamos no Instagram, também no WhatsApp. Pode me fazer pergunta e também na webconferência logo mais à noite, tá certo? Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei qual horário que você estará assistindo essa aula, tá certo? Até mais.